Eu quero convidar você a pegar sua Bíblia e junto comigo abrir a sua Bíblia lá no livro de Jeremias, do grande profeta Jeremias, capítulo 18. É o texto básico que nós vamos meditar nesta manhã. Temos certeza que o Senhor Deus está conosco. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele estará no meio de vós. Jesus nunca nos abandona. Pai, mãe pode abandonar, amigo pode abandonar, vizinho pode abandonar, parente pode abandonar, mas o Senhor não nos abandona. Muitas pessoas podem esquecer da gente, mas o Senhor não esquece, tá bem? Graças a Deus. Capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, que escreveu 2 livros, Jeremias e Lamentações de Jeremias. O texto diz assim, nós vamos ler até o 6, do primeiro 18:1 até o 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Feche os seus olhos, por gentileza, faça a sua oração, peça ao Senhor para abençoar sua vida, casa, família, seu lar. Faça a sua oração. Nosso Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela noite que passamos na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, porque este irmão que o Senhor deu força para que ele saísse da sua casa e estivesse aqui na Tua casa nesta manhã. Muito obrigado pela vida dele. Senhor, te louvamos também por aqueles que por motivo ou outro de força maior não foi possível estar aqui nesta manhã, mas que o Senhor possa abençoá-lo, derramar sobre eles a Tua graça, a Tua bênção. Abençoe, Senhor, aqueles que vão nos assistir pelas redes sociais. Coloque as Tuas mãos sobre cada lar, cada família, que o Senhor possa visitá-los com poder, salvando, curando, libertando, operando grandes maravilhas. Abençoe os Teus filhos que aqui estão. Levanta, Senhor, aquele que está abatido. Cura, Senhor, aquele que está enfermo. Enquanto a Tua palavra é ministrada, que o Senhor estenda as Tuas mãos para curar, porque o Senhor é médico dos médicos. O Senhor levou as nossas dores, carregou com as nossas enfermidades, pelas Suas feridas nós fomos sarados, e é o Senhor quem cura as nossas enfermidades. Cura o Teu povo, Senhor, arrancando os tumores, arrancando as enfermidades no aparelho
digestivo, respiratório, circulatório, nos ossos, na pele, no sangue. Faça milagres, meu Deus, porque Tu és Deus. Maravilhas o Senhor faz. Abençoe a Tua igreja. Não me deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas coloque as Tuas palavras na minha boca, no meu coração e na minha mente, e abençoe o Teu povo. Abençoe os pastores, diaconato, os membros da igreja, as crianças, jovens, adolescentes. Abençoe o Teu povo nesta manhã. Fale conosco em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém, amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Podem vos assentar. Muito bem. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta no texto, no livro do profeta Jeremias, é nesse texto que nós vamos ministrar o assunto que nós queremos falar. As coisas podem mudar. Experimente. Porque eu posso falar que as coisas vão mudar e eu ficar neutro, sem nenhuma reação. Então, as coisas podem mudar. Experimente. Amém? Vamos falar juntos aí? Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Eu vou falar para a minha turma aqui, né? As coisas podem mudar. Experimente. As coisas podem mudar. Experimente. Vou falar para a segunda fileira. As coisas podem mudar. Experimente. Terceira fileira. As coisas podem mudar. Experimente. Para a quarta fileira. As coisas podem mudar. Experimente. Amém? Muito bem. Jeremias, esse grande profeta, o ano que ele estava vivendo esse fato é o ano 605 a.C. 605 anos, 6 séculos antes de Jesus. Então, se a gente juntar com hoje, nós estamos em 2025, põe mais 600, mais 6 séculos aí, né? Vai dar 2.800 e qualquer coisa, não é isso? É isso mesmo? Dá 2.630, pegado aí, 2.630 anos atrás que esse fato ocorreu. Muito bem, agora, por que Deus chamou Jeremias e pediu que ele fosse à casa do oleiro? O oleiro é aquela pessoa que faz vaso usando barro. Ele faz, aqui está dizendo que é uma roda, aí a pessoa vai, aquela roda faz a peça girar, ele pega a argila, molha as mãos e vai passando e dando formato ao vaso do jeito que ele quer. Quer fazer uma panela de barro, ele faz. Se quiser fazer um vaso, ele faz do jeito, o que ele achar que deve ser feito, ele faz. Isso é a missão do oleiro que ele trabalha com barro para poder fazer a sua arte. Então, por que Deus mandou o profeta Jeremias ir lá para poder falar alguma coisa para ele? Porque o povo de Israel, o povo de Deus, estava vivendo nesta época tempo de crise. Crise. Então, em tempos de crise, pode crer que Deus está trabalhando. O mundo está vivendo uma crise, mas pode crer que às vezes a gente pode não perceber, mas Deus está trabalhando. Então, Israel estava vivendo um tempo de crise, horas difíceis. Mas tudo isso tinha uma causa que daqui a pouco eu mostro para vocês.
Então, Deus manda o profeta Jeremias, Deus o ordena que ele vá até a casa do oleiro. Jeremias era conhecido como o profeta chorão. Ele escreveu Lamentações, era o profeta que vivia lamentando, chorando. Agora, não é que ele chorava com medo, cara chorão, qualquer coisa está chorando, ele fica só lamentando, reclamando. Não, os lamentos não eram dele, o choro não era dele. Ele chorava por causa da condição espiritual e moral do seu povo. Como falta nos nossos dias homens de Deus e mulheres de Deus que choram pela verdade, que choram pelas coisas certas. Tem muita gente chorando porque perdeu um namorinho ou um namorisco. Tem muita gente chorando porque, perdi isso aqui, coisa que não tem. Vamos chorar pelas coisas verdadeiras, pelas coisas certas. Então Jeremias vivia chorando por causa da situação do povo, porque ele sabia o que estava para acontecer com o povo e com Jerusalém. Então ele chorava, ele lamentava. Por isso ele ficou conhecido como profeta chorão. Porque vivia reclamando, mas ele chorava, porque ele sabia que o povo iria ser destruído, Jerusalém ia ser destruída. Então ele abraçou essa causa, e ele gemia, e ele chorava, e ele clamava. Então agora eu acredito que ele estava aqui, fazendo as suas lamentações, chorando, porque Deus, olha as observações que nós temos no verso 2 aí: levanta-te. Se Deus está mandando ele levantar, ou ele estava ajoelhado, ou ele estava sentado, chorando, lamentando. Eu vou te mostrar o que está acontecendo, e vou te mostrar a solução. Mas você levanta-te. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente pode observar aqui nesse versículo é que Deus manda a pessoa levantar, e levantar é o mesmo que reagir. Reagir. Tomar uma posição. Então, quando ele fala assim, levanta-te. Então, levanta desta prostração. Você está chorando, você está lamentando, gemendo, mas isso não vai resolver. Eu vou te mostrar o que você precisa fazer e falar com o meu povo. Porque às vezes uma pessoa, você cansa de falar com seu filho, cansa de falar com a sua filha, cansa de falar com seu cônjuge, cansa de falar com seus pais, cansa de falar com seus irmãos, mas acontece uma coisa: se você observar aí, o título da leitura desse texto está lá, a impenitência do povo. O que é impenitência? Uma pessoa impenitente é uma pessoa que não se arrepende. Está vendo o mundo desabar, mas ela não se arrepende. Ela não muda. Arrepender da meia volta. Arrepender-se é mudar de direção. Arrepender-se é entristecer naquela direção que está indo e tomar uma decisão de voltar, a recomeçar. Então Deus o mandou levantar. Levanta-te. Levanta-te. Chega de prostração. Reaja. Tome uma atitude. Agora desce. Às vezes, para Deus falar, a gente precisa descer. Descer do orgulho. Descer da altivez.
descer daquela, entre aspas, independência. Eu sou independente, eu tenho que descer. Então Deus fala assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá eu vou falar, você vai ouvir as minhas palavras. Então, muitas vezes a gente quer fazer um montão de coisa para Deus, sacrificar. Tem pessoas que querem sacrificar para Deus. Eu já vi pessoas subir no monte com garrafa de 10 litros de água, subindo pelas montanhas para consagrar uma água lá no alto da montanha, mas chega lá embaixo no culto, ele arrebenta com as pessoas. Então não adianta sacrifício. Vamos ver qual o sacrifício que agrada a Deus? Vamos lá, vamos ver qual o sacrifício que agrada a Deus. Salmo de número 51, verso 17. Vamos ver qual o sacrifício que agrada a Deus. Descer significa sair do pedestal, sair da sua altivez e mostrar, e cair na realidade. Eu sou dependente de Deus. Nós não levantamos da cama se Deus não permitir que nós levantemos. O dono do Banco Santander morava em Portugal, e a sua filha dá uma declaração: meu pai era dono do Banco Santander, morava em Portugal, mas meu pai morreu precisando de uma coisa que é de graça. Meu pai morreu sem ar, meu pai morreu sem oxigênio no pulmão, e o oxigênio é de graça, o ar é de graça. Deu para entender? Nós dependemos de Deus para levantar da cama, para comer, para respirar, para o nosso coração bater, para o nosso cérebro funcionar. Então Deus fala assim: desça da sua altivez. Você está pensando que é muita coisa? Desça daí, porque senão eu vou te mostrar. Então hoje as pessoas não gostam de confrontar as pessoas, porque fulano de tal não vai ficar na igreja, não vai... Irmão, Jesus falou assim: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Quem não é, vai embora mesmo. Quem não é, não vai ficar não. A Bíblia fala que o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Então vamos ver lá. O sacrifício para Deus são o espírito quebrantado. Vamos ver o que é isso? Espírito quebrantado. Espírito quebrantado é uma pessoa que está dizendo assim: eu não tenho força, eu sou debilitado, eu sou fraco. Deu para entender? Então quando uma pessoa está assim: Senhor, me dá força porque eu sou fraco, eu não tenho força, Senhor, eu estou debilitado, me ajuda, Senhor. Esse é o espírito quebrantado. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Segundo, parte B, por gentileza. Há um coração quebrantado e contrito. Que é contrito? É arrependido. É aquele que sente o pesar, que é pesaroso de coração, que é a mesma coisa que tristeza, dor. E o que está escrito lá no título? A impenitência do povo. É um povo que não se arrependia. Está dando para você entender? Por que Deus está mandando Jeremias descer à casa do oleiro para poder entender o que Deus vai falar para ele? Porque o povo era impenitente, o povo não se arrependia. E é povo de Deus. É povo de Deus. Não é povo estranho, não. É povo que andou no deserto, que viu milagres por 40 anos, que viu Deus fazer maravilha no Egito, que viu Deus destruir os seus inimigos e abrir caminho, abrir mar, abrir rocha para dar água, derramar codornizes. Onde estavam aquelas codornas? Milhões e milhões. Eu vou colocar aqui bilhões, porque era 600 mil homens. Quem pegou mais, quem pegou menos, pegou 200 para comer. Se você calcular aí,
mais de 10.000 pessoas, cada um, o que pegou menos, pegou 200 para comer. E a vontade de comer era tanta, vontade de comer carne era tanta, que perninha de codorna saía pelo nariz. De tanta vontade de comer. Ele não dava nem tempo de mastigar. Quando estava mastigando, já estava colocando outra, porque eles comiam maná que descia do céu. Agora nós queremos comer carne. Lembrou das carnes do Egito? Vocês querem carne? Então vou mandar para vocês. Onde estavam aquelas codornas? Bilhões de codornas. Então, irmãos, esse povo viu Deus fazer maravilha. Mas agora eles estavam impenitentes, não se arrependia. Então Deus fala para Jeremias: desce lá até a casa do oleiro, que eu vou te mostrar as minhas palavras. Eu vou falar para você as minhas palavras. Então ele desce e vai até a casa do oleiro. Aí Deus mostra a situação do povo. Eu vou mostrar para você Jeremias 17, 1. Vamos ver aí a impenitência desse povo. 17, 1. Olha o que está escrito aí. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. E até aí? Legal. Preste bem atenção nisso agora. Volta lá na primeira parte do versículo, por gentileza. Olha lá. O pecado de Judá, está falando do povo de Israel. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro. Quem é pedreiro, quem trabalhou de servente de pedreiro, tem coisa que você não corta na talhadeira. Se você quiser furar um buraco num concreto, você tem que usar ponteira de ferro. Preste atenção nisso agora. Só que o coração do povo de Judá não era nem de concreto e nem de pedra. Por quê? Foi preciso Deus colocar um diamante na ponta do ponteiro. O diamante é um dos minerais mais resistente e mais forte do que qualquer outro mineral. O diamante ele é mais forte do que o aço. Você pode pegar a peça mais dura. O diamante é mineral mais indestrutível que tem. Então Deus foi preciso colocar, o coração do povo era tão petrificado, mas não tem nem como você, porque nem ferro não é, porque o ferro, aliás, poderá ser de ferro, porque ferro com ferro não resolve, então tem que ser um diamante para cortar o ferro, porque geralmente Deus fala assim: o coração de vocês está duro como pedra, eu tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Isaías fala sobre isso. Mas nem de carne não era, o coração deles era de ferro, que foi preciso usar uma ponteira de ferro, mas com ponta de diamante, para escrever no ferro, escrever no aço: esse é o pecado de vocês. Deu para entender? A impenitência do povo, o povo não se arrependia. Vamos ver o verso 9, do mesmo capítulo 17, vamos ver o verso 9. Enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Às vezes a gente usa aquela expressão assim: eu só faço o que o meu coração manda. Irmão, não faz isso. O nosso coração vai pôr a gente muito enrascada. Muitas enrascadas. Porque ele era o enganoso. Ele nos engana. E ninguém conhece o coração de ninguém a não ser Deus. Deus é o único que pode conhecer o coração do ser humano. Porque ele o esquadrinha. Esquadrinha é colocar o esquadro e ver
cada quadradinho do coração. É como se você pegasse assim um pano e colocasse ele num telescópio, e ali vai mostrar onde estão cada pontinho, cada quadrinho ali para formar aquela roupa. Então Deus vê minuciosamente o que nós vemos aqui como se fosse um vidro. Quando Deus põe aqui o seu microscópio, ele vai ver que esse vidro tem um monte de pontinhos que ligam um no outro, que são átomos. Então Deus esquadrinha, não tem como ficar nenhuma parte do coração sem ser observado por Deus, sem ser visto por Deus. Então Deus falou assim: olha, enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Vamos ver mais o versículo 18:12. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. É Deus, hein? Às vezes o homem está dizendo lá: oh Deus, eu não sou igual a esse aí, eu não sou igual a esse, não sou igual àquele. Mas Deus está falando: seu coração é malvado, seu coração é mau, e você está seguindo o seu coração malvado. Que Deus maravilhoso! É por isso que Jeremias chorava, é por isso que Jeremias lamentava, porque ele sabia que Jerusalém ia ser destronada, destruída, por causa da impenitência deste povo. Deus mostrou: seu coração seu coração nem de pedra é, seu coração é de ferro. E para poder eu escrever, eu tenho que colocar uma ponta de diamante, eu tenho que colocar um diamante na ponta desse ponteiro de ferro, para poder escrever na tábua do seu coração. Para vocês entenderem, para vocês conseguirem enxergar a situação. Então é por isso que muitas vezes nada dá certo na vida de alguém, porque a causa é o pecado. A causa é o pecado. Então Deus, para fazer Jeremias entender, ele mandou que ele fosse lá na casa do oleiro. E o oleiro é uma pessoa profissional, é aquele que faz a arte. Você vê, se você andar por aí, as pessoas fazem, você vai ver panela de barro, vaso de barro, a coisa mais linda. Você fala: puxa vida, quem é que fez isso aqui, essa arte? Isso é uma obra de arte. Então ele é pessoa que dificilmente ele faz uma coisa que quebra na sua mão, porque ele está acostumado. Ele sabe qual é o barro, como tem que estar maleável, a sua mão tem que estar molhada para deslizar quando a roda começar a rodar, o barro que ele vai modelar como vaso que ele queira fazer, ou a panela, ou o vaso, ou o que ele queira fazer. Então, ele está acostumado com a massa, o tipo de massa que vai ser usado, que não vai danificar o vaso que ele vai fazer ou quebrar na sua mão. Então, às vezes você fala assim: já esgotei toda a minha capacidade, mas nada está dando certo. Então vamos lá. Versículo 4, parte A do versículo 4, do capítulo 18. Quando Jeremias entra na casa do oleiro, nem o oleiro estava esperando ele, estava trabalhando, fazendo vaso. Aí quando ele está fazendo vaso lá, o que acontece? Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Quer dizer, um vaso que não deu certo.
Um vaso, ali já está mostrando, Deus já está mostrando a primeira coisa aí. Não adianta a gente fazer uma coisa que o coração está nem petrificado. O coração é uma barra de ferro em forma de coração. Porque nada dá certo. Eu estou fazendo isso, não deu certo. Fiz aquilo, não deu certo. Então, vamos pensar, o vaso aqui, o vaso estragou, quebrou, estragou. Vamos pensar em coisas estragadas? Vamos pensar um pouquinho em coisas estragadas? Tem coisa estragada que só descartando, e eu tenho certeza que não tem uma casa aqui que não tem um negócio estragado. Pastor, lá em casa, a minha airfry, é a airfry que chama? A airfry está lá encostada, está quebrada, não funciona mais. Pastor, a minha lancheira já está encostada, vou jogar fora porque não faz mais lanche. Pastor, minha máquina de lavar está lá encostada porque não funciona mais. Vamos pensar em coisas estragadas? Está encostada lá porque não funciona mais. Tem coisas pessoais suas que estão estragadas. Seu relógio. Quantos relógios tem lá na sua casa estragado? Isso aqui, vou deixar ele aqui guardado porque eu recebi. Foi um presente da minha avó, mas não funciona mais, está estragado. Deixa ele ficar aqui. Fogão que está lá encostado, estragado, que nenhuma trempe saindo mais. A bicicleta que está lá encostada porque não funciona mais, está quebrada. Então, são coisas às vezes pessoais. Agora vamos pensar em coisas, alimento. Quando a geladeira, a energia acaba. Teve uma época lá, uma chuva que deu, nós ficamos 72 horas, se não fala em memória, sem energia. Olha, quanta coisa estraga na geladeira se a energia não tá ligada. Então, aquilo que estraga começa a cheirar mal, então tem que jogar fora. Então, quantas coisas estragadas. Às vezes você passa, quem viaja ou quem está rodando para um lado para o outro, vê aqueles pátios lotados, carro que não funciona mais, carro estragado, moto estragada. Tem até ferro velho, que alguém tenta comprar alguma coisa que está lá, para inteirar a peça que está faltando daquele que está estragado. Tem aquelas coisas que são reutilizadas, que é o nome que dá, reciclável, que vai ter que passar por uma reciclagem. Mas nós temos muita coisa estragada, mas também nós vivemos num mundo de coisas estragadas. Casamento estragado. Como tem casamento estragado? Economia estragada. Emoções estragadas. Saúde estragada. Vida estragada. Aquelas utensílios, objetos pessoais, a gente pode até descartar. Mas esta, a gente não pode descartar. Nós não podemos descartar o nosso casamento. Você não pode descartar o seu filho. Você não pode descartar a sua saúde. Você não pode descartar a sua vida. E alguns descartam a vida. Porque a vida está tão estragada que ele opta pelo tirar, desfazer da sua vida. E a gente vê muito acontecer por aí. Então essas não podem ser descartáveis. Então Deus está mostrando para Jeremias que tem coisas que estão estragadas, que não pode ser descartada, que não devem ser descartadas. Mas ele mostra, tudo vai continuar acontecendo, ou continuará acontecendo, por causa da dureza do coração. O que está acontecendo no mundo hoje é dureza de coração. Um sujeito mandar um míssil em cima de um prédio residencial,
sabendo que tem crianças ali, tem idosos ali, tem pessoas ali. A pessoa, colocar uma pessoa de 72 anos numa cadeia, sem prova do seu crime, isso é gente sem coração. Isso é coração de pedra, não, nem de pedra não é. De pedra usava o ponteiro, resolvia. Mas não, é coração de ferro, que tem que usar uma ponta de diamante para escrever: você fez isso! Olha o que está escrito aí no seu coração. E você não se arrepende. Esse coração de ferro. Prender crianças, prender cachorro, prender idosos sem mostrar o seu crime. Então vai continuar acontecendo, porque o coração, ele é impenitente. E a pergunta que Deus faz: o que está errado na nossa vida? O que está errado na sua vida? Seus sonhos? Seus sonhos estão errados? Seus alvos estão errados? Seus relacionamentos não estão dando certo? Nada está dando certo na sua vida? O que você planejou não está acontecendo o que você planejou? Então era o que Deus queria mostrar para Jeremias quando o vaso quebrou na mão do oleiro. Agora, a pergunta que se faz é: se nós estivéssemos ou tivéssemos uma oportunidade de começar de novo, a gente abraçaria essa oportunidade? Deus mostra aqui no mesmo versículo. No mesmo versículo ele mostra. Tem pessoas que às vezes falam: pastor, se eu pudesse começar tudo de novo, eu começaria. Porque tudo só deu errado na minha vida. E eu estou sofrendo hoje por causa das minhas escolhas erradas, das minhas decisões erradas. Se eu pudesse recomeçar, eu jogava tudo fora e recomeçava a minha vida. Mas o nosso Deus é um Deus que dá sempre uma segunda chance. Sempre uma segunda oportunidade. Sempre Ele abre uma nova porta. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Então Ele mostra para Jeremias que há uma nova oportunidade, há uma nova chance. A parte B do versículo 4. Vou ler a primeira parte novamente para a gente contextualizar. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou. Então é tudo aquilo que deu errado. O vaso não deu certo. Então Deus está falando assim: olha, está vendo? Deu errado o vaso. Então está tudo errado. Então vamos dar uma nova chance? Vamos. Então olha bem aqui. Parte B do versículo. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme ou com a forma que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então agora preste atenção. Agora Deus está mostrando, lá no começo que nós lemos, que a palavra de Deus fala: é enganoso
é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o pode entender? Aí no outro versículo, olha, vocês, tudo que vocês imaginam no coração de vocês, vocês estão fazendo. Vocês resolvem fazer malvado, aquilo que o seu coração malvado imagina, vocês fazem. Deu para entender? Então até agora, eles estavam andando segundo o seu coração de ferro. Mas agora Deus está falando assim, olha, tudo está dando errado para você, então agora o oleiro, você viu que quebrou o vaso que não deu certo, então agora ele fez o outro vaso, não conforme o planejado, mas conforme o querer do oleiro, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Isso significa que ele não fez o vaso que ele estava fazendo. Ele usou o mesmo barro, mas ele fez outro vaso. Não semelhante ao que ele estava fazendo, um outro, segundo, lhe pareceu bem aos seus olhos. Então quem é o oleiro? Aí vem a mensagem. Mas vamos lá. Tornou a fazer um vaso, segundo o seu querer. Isto ensina para nós que Deus não desiste. Ele pegou o mesmo barro, ele não descartou aquele barro. Está dando para você entender? Tem coisas quebradas que a gente pode descartar, mas tem coisas que não podem ser descartadas. Você não pode descartar seu filho, você não pode descartar seu cônjuge, você não pode descartar seu pai, você não pode descartar sua mãe, você não pode descartar seu filho, você não pode descartar sua filha, você não pode descartar aquilo, a sua vida, você não pode descartar suas emoções. Elas podem ser transformadas, elas podem ser mudadas pelas mãos do oleiro. Aquele oleiro não desistiu, mas prosseguiu, e assim Deus não desiste. Ele está mostrando assim para Jeremias: vocês pensam que eu vou desistir de vocês? Não, eu não tirei vocês do Egito para poder vocês perecer aqui. Eu não desisto de vocês, eu vou consertar isso aí. Aleluia! Deus oferece a segunda oportunidade e sempre Deus age, abre uma segunda porta. Deus falou para a igreja de Filadélfia: eis que põe uma porta aberta diante de vós. Deus sempre abre uma porta de escape. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala, se nós estivermos sendo tentados, perseguidos, Ele abre uma porta de escape para nós. Nós não vamos ficar ali no turbilhão da tentação para ser destruído. Às vezes o turbilhão está nos rodando, levando de um lado para outro, nos jogando nas paredes, rodando. Mas Deus, no meio do turbilhão, Ele abre uma porta de escape para que nós saímos por ela. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. O amor de Deus por nós nunca acaba. Jeremias 31:3. O amor de Deus por nós nunca acaba. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei. O amor de Deus por nós é eterno. Às vezes você vê um cônjuge dizendo para o outro assim: o meu amor por você acabou. Por isso que não dá mais. Você segue o seu caminho, eu sigo o meu. O amor que ele diz acabar é porque nunca existiu amor. Ali existiu paixão, paixão romântica. E paixão não resiste ao tempo, nem às circunstâncias. Agora o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor jamais acaba. Eu estava vendo um homem puxando uma carrocinha de reciclagem, senhor de idade. Ele estava puxando a carretinha
a carrocinha dele de reciclar, cheia de papelão. Aquele ali é o ganha-pão dele. E sabe quanto que é o quilo de papelão? 10 centavos. Olha quantos quilos de papelão ele tem que arrastar pelo caminho para ele poder conseguir 10 reais. Quantos quilos que dá? 10 centavos. Para R$1, quantos quilos? 10 quilos? Para ganhar R$1. 100 quilos para 10 reais. É papelão que não acaba mais. E às vezes a gente reclama: ah, mas só vai me dar só 5 reais? Então vá, experimente catar papelão, encher na carrocinha e levar para você fazer os 10 reais. Você reclamou que a sua mãe te deu 10 reais para o seu lanche na escola? Está dando para você entender? Então, porquanto o amor de Deus é eterno, com amor eterno te amei, e por isso com benignidade, bondade te atraí. Então o que nos atrai? Como imã, atrai o prego, atrai o ferro, é o amor. E o amor jamais acaba. E esse homem empurrava a carrocinha dele e atrás tinha uma plaquinha, até mal escrito assim, sem seguir linha, aos garranchos. Ali ele colocou assim: nunca mais a esqueci. Colocou a data da morte da esposa e colocou a data atual. Então tinha 15 anos que ele arrastava aquela carrocinha, mas mostrando para todo mundo que ele nunca deixou de amar a sua esposa. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Ele está arrastando a sua carrocinha, mas ele nunca esqueceu a sua amada. 15 anos. Ele colocou lá bem para todo mundo ver. Nunca mais esqueci o meu amor. E deu a data da sua morte. E o dia que ele escreveu aquilo tinha 15 anos da morte da esposa. O amor jamais acaba. Quando você vê um elemento que às vezes se separou, e 3 meses depois, às vezes nem 3 meses depois, já está se gambelando para uma sirigaita, você pode crer que nunca existiu amor ali. Nunca. Que quem ama de verdade não esquece. Não esquece. Às vezes o cônjuge nem esfriou lá no cemitério e o cara já está com outra. Sabe por quê? Nunca existiu amor ali. Tudo era fingimento. Quando falava eu te amo, era tudo fingimento. Você pode crer nisso aí. Nunca existiu amor verdadeiro. Porque a Bíblia diz que o amor nunca acaba. E Deus nunca deixa o seu amor acabar. Nós podemos estar no fundo do poço. Ele vai abrir uma oportunidade para nos recuperar. Porque o amor dele supera as nossas transgressões, as nossas fraquezas, as nossas falhas. Para Deus não há caso perdido. Salmo 113, verso 8, verso 7, verso 8. Salmo 113, verso 7, verso 8. Levanta o pobre do pó e do monturo, levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Verso 8, já deu? Obrigado. Volta no primeiro, por gentileza.
levanta o pobre do pó. Quando a gente está lá no pó. Quando fala pobreza aqui, é todo sentido, irmão. Pobreza espiritual, que a maior pobreza é essa daí. A pobreza mais terrível é a pobreza espiritual. Não é pobreza física, não. Que a gente pode morar num casebre, mas se temos comunhão com Deus, ali é céu. Um dia um pastor foi visitar um irmão, o irmão mais fervoroso da igreja. Aí ele falou, vou lá fazer uma visita para aquele irmão. Aí ele pegou o seu carro, foi com endereço, aí era uma comunidade. Uma comunidade. Aí ele, quando ele entra na comunidade, está escrito assim, pare por aqui e siga a pé. Ele não podia entrar de carro. Aí ele começa a andar com o endereço na mão. Aí ele vai andando, eu gostaria de saber onde mora essa pessoa aqui. Ah, pode seguir aí, só pode subir aí. Pode subir aí. E as comunidades, às vezes, é construída lá no alto da montanha, né? Às vezes até abismos, pedra, lugar de pedra. Ele foi subindo. Aí quando ele já estava quase no fim da rua, ele pergunta, onde mora fulano de tal? Ah, mora nesse barracão aqui. Aí ele bate lá, quando ele abre a porta, o pastor, então abraçou o pastor, não entra, pastor, entra. Aí quando ele entrou, não, aquilo, ele falou assim que ele ficou até assustado. Aí ele pediu para usar o sanitário. Quando ele chega lá, o sanitário não tinha vaso não, era uma tábua perto da outra, e lá embaixo um abismo. Então o que jogava ali dentro saía até voando, que era um abismo. É aqui que o senhor mora, pastor? Irmão, pastor, glória a Deus. Agora, aí o pastor fez a visita, conversou com ele, ele falou, irmão, já vou então embora. Ele falou, não, pastor, você não vai sair daqui sem fazer uma oração, que entrou aqui na minha casa é oração. Aí o pastor, ele ficou até assim, sem saber o que dizer, porque era o irmão mais fervoroso da igreja, e nenhum vaso ele tinha na sua casa, e às vezes reclamamos. Aí ele foi orar, ele saiu de lá chorando. O irmão foi tomado pelo Espírito Santo naquela casa, o irmão, e começou a falar para o pastor. O irmão cheio do Espírito Santo. Aí vem um elemento dizendo assim, olha, se você não tem uma casa para morar direito, Deus não está com você. Isso é a maior mentira de Satanás, porque tem muita gente morando em palácio, mas não tem paz. Tem muita gente morando em palácio, mas não tem saúde. Tem muita gente morando em palácio, mas não tem vida. Mas se a pessoa tem Deus, um casebre sem vaso, ele está lá com Deus. Deus está enchendo ele de poder, de alegria, cheio do Espírito Santo, porque ele sabe que um dia ele vai morar numa mansão, porque Deus está preparando. Jesus disse, eu vou preparar um lugar para você, e quando eu preparar lugar eu voltarei, porque aquele casebre, tanto a mansão quanto o casebre vai desaparecer. Então nós não devemos ficar apegados a coisas materiais. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Deus é Deus de conserto. Deus é Deus de conserto de vidas estragadas. Nós poderíamos aqui citar um monte de exemplos. Zaqueu estava com a sua vida estragada, Deus consertou a vida dele. Maria Madalena era prostituta, tinha 7 demônios, Jesus consertou a vida dela. Mulher samaritana tinha 5 maridos, Jesus consertou a vida dela. O ladrão da cruz, Jesus consertou a vida dele, e muitos outros. Deus é um Deus de consertos. A coisa pode mudar, as coisas podem mudar, experimente.
Jesus, então, nos mostra que assim como o oleiro pegou o barro na sua mão para fazer o novo vaso, assim Deus faz com Daniel, assim Deus faz com o pastor Antônio, pastor Moisés, pastor Paulo, os pastores, Deus faz com o diaconato, Deus faz com os irmãos, com os músicos, cantores, Deus faz comigo, Deus faz com você, Deus faz com a sua igreja. Pega pela nossa mão, Ele pega pela nossa mão, porque Ele é o oleiro que dá conserto, que faz um vaso de acordo com a sua vontade. Aleluia! Porque Ele fala assim: assim é, ó Israel, nas minhas mãos. Deus faz. Deus faz. E no versículo 6: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Isso mostra que Deus é Deus de recursos inesgotável. Não existe limitação para Deus. Deus não é um ser limitado. Não poderei fazer eu de vós como fez o oleiro, como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, diz o Senhor. Deus é rico em graça, Deus é rico em misericórdia, Ele tem sempre mais em seus celeiros abarrotados, seus celeiros estão cheios, porque Ele é um Deus infinito, seus recursos são infinitos. Às vezes nós limitamos a Deus, mas Deus não tem limite. Deus é grandioso, Deus é todo-poderoso, Ele é o onipotente, não tem limite o seu poder. Ele é onisciente, Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é soberano, Ele é dono de tudo. Tudo neste mundo, no céu, na terra e em todos os planetas e galáxias pertencem a Ele, porque Ele é soberano. Ele é sabientíssimo. E Ele criou todas as criaturas com sabedoria. Tem um besouro desse tamanhozinho. Irmão, se você viu o vídeo, quando esse besouro é atacado, às vezes por um escorpião, por um inseto maior, um inseto predador, irmão, ele solta umas bombas de fumaça, que você, no vídeo, você escuta a explosão. Não sei se alguém já viu aqui. Já viu? E ele não erra o alvo, não. Ele pode estar, a posição que ele tiver, que vai certo, sei lá. Aí o bicho larga, porque é como se fosse uma espécie de veneno. Aí o bicho larga ele. Deus colocou no inseto a maneira de se defender. Agora, se Deus, que é inesgotável no seu conhecimento, nos seus recursos, Ele não vai cuidar de mim, de você, que somos seus filhos? Então por que a gente vive reclamando? Nossa reclamação não tem sentido diante de uma grandeza tão extraordinária de Deus. Deu para entender? Deus mostra para Jeremias: eu vou mudar tudo, porque os meus recursos são inesgotáveis. E eu concluo:
Você quer experimentar? Quer experimentar? Quer experimentar a graça de Deus e deixar que Ele faça algo novo, diferente, maravilhoso em sua vida? Isso é possível. Isso é possível. Você que está me assistindo pela rede social, você quer experimentar esse Deus? Que Ele pode mudar as coisas, então experimente. Aí na sua casa você faz uma entrega. Entrega tudo ao Senhor, experimente. Porque Deus é para se crer e experimentar. É para se ter experiência. Então você quer experimentar? Por gentileza, levante do seu lugar. Você que me assiste aí pela rede social, coloque a sua vida na mão do Senhor agora aí. Eu vou tentar cantar aqui só o refrão. Feche os seus olhos, por gentileza. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Mais uma vez. Tudo entregarei, tudo entregar. Sai do seu lugar e vem para o altar. Sai do seu lugar, vem experimentar.